Olá, meus amigos e amigas profissionais do direito, sejam bem-vindos para mais um programa Prova Final, não é? Programa Prova Final, hoje será sobre direito administrativo. Meu nome é Flávia Cristina, eu sou procuradora federal e vamos falar hoje sobre empresas estatais. Empresas estatais, um tema muito interessante do direito administrativo. Como vocês sabem, o nosso programa é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, tema do dia. No tema do dia, nós vamos falar um pouquinho sobre os principais aspectos das empresas estatais, os principais aspectos que regem esse Instituto do Direito Administrativo. O segundo bloco, pergunte ao professor, eu vou responder algumas questões de algumas pessoas, alguns profissionais, questões que foram feitas das mais diversas áreas aqui do Brasil. E, finalmente, no terceiro bloco, X da questão, nós vamos resolver duas questões referentes ao tema, obviamente, duas questões que foram objeto de prova da OAB, provas recentes da OAB, né? Para que nós possamos analisar como são feitas essas provas. A melhor forma de estudo, ou pelo menos uma das melhores formas, é através da resolução de questões. Ok? Vamos lá? Direito administrativo, empresas estatais. Vamos começar? Tema do dia. Bom, então vamos começar falando sobre as nossas empresas estatais. Flávia, o que são as empresas estatais? Bom, as empresas estatais, elas fazem parte da administração indireta. Lembram? Nós temos a administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e temos a administração indireta. Administração indireta que é composta de autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Esses são os clássicos, não é? Os 4 clássicos. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Mas eu também tenho novas entidades. Nem são tão novas assim, mas não são clássicas. Eu costumo chamar de clássicas essas 4 primeiras. Clássicas por quê? Estão dispostas no Decreto-Lei 200 de 67. Flávia, quem são essas novas entidades? As novas entidades nós podemos chamá-las de agências reguladoras, agências executivas e, mais recentemente, os consórcios públicos com personalidade jurídica de direito público, também conhecidos como associações públicas. Só que os consórcios é matéria para uma outra aula, né? Para um outro programa, ok? Vamos falar então das empresas estatais. Flávia, você listou aí as entidades da administração indireta e você não falou empresa estatal. Você falou autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, agência reguladora, agência executiva e consórcios públicos. Quem seriam essas empresas estatais? Na verdade, as empresas estatais, elas são gênero, do qual são espécies, empresas públicas e sociedades de economia mista. Repetindo, empresa estatal, também conhecida como empresa governamental. Empresa estatal ou governamental é gênero, do qual são espécies as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Portanto, eu não posso dizer, eu jamais vou poder dizer, que empresa pública é sinônimo de estatal. Porque se uma pessoa diz assim, empresa estatal, pode ser uma empresa pública? Pode, mas também pode ser uma sociedade de economia mista. Ok? Às vezes eles costumam nos pegar nessas joguinhos de palavras, empresa pública, governamental, estatal. Fiquem atentos a isso, às nossas provas. Ok? Muito bom. As empresas estatais, também conhecidas como governamentais, elas atuam em 2 áreas completamente distintas. Eu tenho estatal que presta serviço público e eu tenho estatal que explora atividade econômica. De novo, estatal que presta serviço público, estatal que explora atividade econômica. Flávia, e aí? O que tem? Elas são diferentes? São muito diferentes. Tomem cuidado. Eu tenho empresa pública que presta serviço público e empresa pública que explora atividade econômica.
Sociedade de economia mista que presta serviço público, sociedade de economia mista que explora atividade econômica. Vejam que são as duas atuando nas duas áreas. As duas atuando nas duas áreas. Ok. Quando a estatal ou governamental, ela explora a atividade econômica, ela não pode fazer isso em qualquer área. Como assim, Flávia? Olha, se nós formos, e vocês devem utilizar muito a Constituição nesses nossos programas. A Constituição, no artigo 173, ela diz claramente que estas estatais, quando exploram atividade econômica, só podem fazê-lo em duas circunstâncias. Quando se tratar de razões de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. A estatal, seja ela empresa pública ou sociedade de economia mista, ela não pode atuar em qualquer área quando for explorar atividade econômica. Ela só pode explorar atividade econômica por razões de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Então, por exemplo, eu posso criar uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista para fabricar cadeiras. Bom, vou pensar o seguinte: cadeira é exploração de atividade econômica. Perfeito. Cadeira tem a ver com segurança nacional? Não. Relevante interesse coletivo? Também não. Então não pode existir uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista que fabrique cadeiras. Agora, quero criar uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista que fabrique remédio para os portadores de HIV. Posso? Eu vou pensar assim, ó. Fabricação de remédio para os portadores de HIV é exploração de atividade econômica. Sim, quando eu for à farmácia, eu vou encontrar lá vários fabricantes e dentre eles vai haver o remédio fabricado pela minha empresa pública, pela minha empresa estatal. Ok. Fabricação de remédios para portadores de HIV, exploração de atividade econômica. Segurança nacional? Não, mas é relevante interesse coletivo. Então eu posso. Revisando, ó. Eu posso ter estatal prestadora de serviço público ou exploradora de atividade econômica. Mas quando elas forem explorar atividade econômica, só por razões de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Ok. Flávia, dá uns exemplos, vai. Dá uns exemplos de empresas estatais, para a gente poder situar um pouco mais a matéria. Empresa pública prestadora de serviço público. Correios. Correios é um grande exemplo. Empresa pública exploradora de atividade econômica. Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. A Sabesp, por exemplo, aqui de São Paulo, a Sabesp. Sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica. Petrobras, Banco do Brasil. Então agora você já tem uma noção do que seriam essas empresas públicas, essas sociedades de economia mista. Flávia, só existe empresa estatal, federal? Não. Eu tenho estatais federais, estaduais, distritais ou municipais. É que normalmente nas provas, tanto de exame de ordem quanto de concursos públicos, eles acabam exigindo apenas as entidades federais. Mas é importante que vocês lembrem que existem também as estaduais, as distritais e as municipais. Ok? Muito bom. Empresa estatal, dois tipos atuando em duas áreas. Ok. O problema é que a doutrina, ela não está pacificada com relação às características dessas estatais. Como assim, Flávia? É o seguinte, como eu tenho estatal que presta serviço público e estatal que explora atividade econômica, as características desses dois tipos de estatais também são divergentes. E mais importante, eu tenho divergências doutrinárias e jurisprudenciais. O que nós vamos trazer aqui, as principais características, tanto das prestadoras de serviço público quanto das exploradoras de atividade econômica, vamos dizer que é a posição majoritária. É a posição majoritária, mas não é a única, tá?
mas não é a única. Vocês vão encontrar autores, grandes autores, dizendo coisas diferentes. Mas nós vamos procurar aqui nos ater ao posicionamento majoritário, ao posicionamento que mais bem aceito é nos concursos e nos exames de ordem. Ok? Então vamos lá. Empresa estatal. Com relação à responsabilidade civil. Responsabilidade civil. Como é que eu vou encarar a estatal ou governamental, não esqueçam, com relação à responsabilidade civil? Vamos fazer o seguinte, ó. A estatal prestadora de serviço público responde objetivamente. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. A estatal prestadora de serviço público responde objetivamente. Agora, a estatal que explora a atividade econômica responde subjetivamente. Lembram da responsabilidade subjetiva? Aquela que precisa comprovar a culpa ou dolo, não é? Essa seria a responsabilidade subjetiva. Então, a prestadora de serviço, objetivamente, a exploradora de atividade econômica, subjetivamente. Este é um dos aspectos. Outro aspecto interessante que nós poderíamos lembrar aqui. Com relação às imunidades tributárias recíprocas. Como assim, Flávia? O que é isso? Imunidade tributária recíproca. Direito tributário. Se vocês forem até o artigo 150 da Constituição, lá vai estar escrito sobre imunidade tributária recíproca. E o que é isso? Está dizendo assim, ó, a União, Estados, DF, municípios não podem cobrar impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Esta é a imunidade tributária recíproca. Esta imunidade tributária recíproca, ela é estendida às autarquias e fundações públicas, de acordo com o próprio artigo 150. Doutrina e jurisprudência dizem assim, ó, imunidade tributária recíproca não é estendida às empresas públicas e sociedades de economia mista. Flávia, para nenhuma das duas? Nem para as prestadoras de serviço e nem para as exploradoras de atividade econômica? Não. Nem para as prestadoras de serviço público e nem as exploradoras de atividade econômica. Nenhum dos dois tipos de empresa estatal tem imunidade tributária recíproca. Mas eu tenho uma exceção. Correios. Correios. O STF decidiu que os Correios têm sim imunidade tributária. Ok? Então esse seria um outro aspecto relacionado às estatais. Vamos para mais um. Com relação ao tipo de relação entre os servidores e a própria entidade. São seletistas, são estatutários, como é que funciona isso? São seletistas, tá? Eles estão vinculados à CLT. Os trabalhadores das empresas públicas e sociedades de economia mista são seletistas. Eles obedecem ao regime da CLT. Ok? Muito bom. Outro aspecto. Precisa fazer concurso público para entrar numa estatal? Eu quero trabalhar nos Correios, eu quero trabalhar na Petrobras, eu preciso fazer concurso público para ingressar? Sim, sim. A regra é, precisa sim de concurso público. Eu tenho algumas exceções elencadas pela doutrina, como, por exemplo, no caso de profissionais de alta especialização. Neste caso, para a doutrina, não seria necessária a realização de concurso, mas é uma exceção. A regra diz, vai contratar empresa pública, sociedade de economia mista, seja ela prestadora de serviço ou exploradora de atividade econômica, tem que fazer concurso público. Ok? Muito bom. Outro aspecto que nós podemos lembrar é com relação aos bens. Bens das estatais são públicos ou não? Por que mesmo é importante eu saber se um bem é público ou não? Porque bens públicos, eles têm um regime jurídico diferenciado, não é? Como é que é esse regime jurídico diferenciado? Esse regime jurídico, ele é caracterizado pela imprescritibilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade dos bens públicos. Bens públicos, que deve ser objeto de do novo programa. Mas é importante sabermos que os bens públicos são imprescritíveis, impenhoráveis e inalienáveis. Perfeito. Voltando. Bem público, bem das estatais, melhor dizendo, são bens públicos? Depende.
são bens públicos e, portanto, imprescritíveis, impenhoráveis e inalienáveis, os bens das estatais afetados à prestação de serviço público. Só serão considerados bens públicos das estatais os afetados à prestação de serviço público. Ok? Lembrando que a afetação tem um sentido de destinação, não é? A afetação igual destinação. Só os bens destinados à prestação de serviços públicos são considerados bens públicos das estatais, das governamentais. Ok. O que mais, Flávia, que nós temos que lembrar aqui sobre as estatais? E, dizendo novamente, eu estou trazendo aqui para vocês um posicionamento majoritário. Não é um posicionamento pacífico. Porque estas estatais, estas governamentais, elas não têm ainda, na doutrina e na jurisprudência, um posicionamento completamente pacificado. Ok? Um outro tema interessante envolvendo as estatais é com relação à necessidade ou não da licitação. Contratação de terceiros, eu preciso ou não licitar. Porque nós aprendemos em licitações, no tema licitações, que a regra é, se eu pertenço à administração pública, direta ou indireta, com certeza, e demais entidades, né, subordinadas, está lá na lei de licitações. Se eu vou contratar com terceiros, eu preciso fazer o procedimento licitatório. Isto vale também para as empresas estatais? Elas precisam fazer licitação? Nesse ponto, eu tenho dois posicionamentos distintos, mas muito bem aceitos. Muito bem aceitos. Um posicionamento diz o seguinte, ó. Empresa pública, sociedade de economia mista, não importa se são prestadoras de serviço ou exploradoras de atividade econômica, vão necessitar fazer licitação para contratação com terceiros. É um posicionamento bastante interessante, defensável. As empresas estatais devem licitar para a contratação de terceiros. Um posicionamento bem interessante. Mas nós temos um outro posicionamento, e este segundo agora que eu vou falar para vocês, esse posicionamento já foi objeto de duas questões da ordem. 2 vezes o exame da OAB exigiu esse assunto e deu como correto esse posicionamento que nós vamos trazer aqui agora. E qual seria, Flávia? É o seguinte. Empresa estatal prestadora de serviço público precisa licitar. Sempre. Qualquer que seja o objeto do contrato. Empresa estatal prestadora de serviço público licita sempre. Já as estatais exploradoras de atividade econômica, depende. Como assim depende? Depende nos seguintes termos, ó. Se esta estatal exploradora de atividade econômica, se o objeto do contrato estiver relacionado com a sua atividade meio, precisa licitar. Mas se o objeto da licitação, objeto do contrato, estiver relacionado com a atividade fim desta estatal exploradora de atividade econômica, não haveria necessidade da licitação. Vou repetir. Estatal prestadora de serviço, licita sempre. Estatal exploradora de atividade econômica, depende. Depende do quê? Do objeto do contrato. Se o objeto do contrato estiver relacionado com a atividade meio, tem que licitar. Se for atividade fim, não precisa. Flávia, dá um exemplo que esse negócio está um pouco complicado. Vou dar um exemplo. Lembram da nossa empresa estatal que fabrica remédios para portadores de HIV? Pois bem, esta nossa estatal, ela é uma exploradora de atividade econômica. Ela precisa comprar canetas para usar no escritório, canetas. Compra de canetas é atividade meio ou atividade fim para esta estatal? Atividade meio. Precisa licitar. Agora, se esta minha estatal, que fabrica remédio para os portadores de HIV, se essa estatal, ela precisa comprar uma substância química que será utilizada na fabricação do próprio remédio, uma substância química, sei lá o quê. Nesse caso, estamos falando de uma atividade fim.
de acordo com esse segundo posicionamento doutrinário, não haveria necessidade de fazer a licitação. Ok? São dois posicionamentos, os dois defensáveis. Este segundo me parece um pouco mais adequado e já foi exigido no exame de ordem 2 vezes e nas 2 vezes, pelas 2 situações, eles deram como correto esse segundo posicionamento que nós trouxemos. Ok? Muito bom. Então esses são os principais temas envolvendo as estatais ou governamentais. Uma dica que eu dou para vocês, ó, uma dica. As estatais ou governamentais, as que prestam serviço público, se vocês olharem as características destas estatais, são características muito próximas das autarquias e fundações. As estatais que prestam serviço público têm características mais próximas das autarquias e fundações. E as estatais que exploram a atividade econômica têm características próximas das empresas privadas. As estatais que exploram a atividade econômica possuem características mais próximas das empresas privadas. Essa é uma dica para que em um momento de dificuldade, né, está na dúvida, o que é isso, o que é aquilo, leve em consideração essa informação. Ok? Vamos passar para o segundo bloco? Vamos? Então vamos para o segundo bloco. Pergunte ao professor. Então vamos para o nosso segundo bloco. O segundo bloco, pergunte ao professor, em que eu vou responder algumas questões de profissionais do direito de todo o Brasil. Ok? Então vamos lá? Primeira pergunta. As empresas estatais estão submetidas à necessidade de realização da licitação da contratação de terceiros? Ok, muito boa pergunta. Nós falamos sobre isso no primeiro bloco, não é? No primeiro bloco, uma das características das estatais que eu mencionei foi com relação à necessidade ou não da realização de licitação. Mas vamos repetir. Pode ter gente que está chegando agora, né? Pessoas que estão chegando agora já vão pegar este pedaço, essa característica tão importante sobre as estatais. Então, como é que funciona? Estatal precisa ou não licitar? Depende. Depende. Aliás, direito que mais tem é depende, não é? Depende do quê, Flávia? Se essa estatal for uma prestadora de serviço público, tem que licitar. Sempre. Para tudo. É um posicionamento. Flávia, se ela for uma exploradora de atividade econômica, depende. Depende do quê? O objeto do contrato está relacionado com a atividade meio, precisa licitar. O objeto do contrato está relacionado com a atividade fim, não há necessidade da licitação. Este é um posicionamento, não é? Este é um posicionamento. Alguns autores defendem isso. Se for prestadora de serviço público, tem que licitar. Se for exploradora de atividade econômica, vai depender do objeto do contrato. Atividade meio tem que licitar, atividade fim, não há necessidade da licitação. Mas eu tenho um outro posicionamento muito bom, defensável, que diz que estatais ou governamentais precisam licitar sim. Estão dentro da regra da licitação, da lei de licitações que exige que a administração direta e indireta precisam licitar. Ok? 2 posicionamentos, eu posso usar qualquer um deles, melhor, numa pergunta aberta, eu posso usar qualquer um deles, seria interessante até colocar os 2 posicionamentos, ok? Isso seria bom, uma resposta adequada, uma resposta completa. Vamos para a segunda pergunta? Vamos lá? Segunda pergunta. O que significa dizer que às empresas estatais aplica-se direito privado derogado pelo direito público? Ok. Como é que funciona isso? Bom, quando eu digo que uma determinada entidade ela está submetida a um regime jurídico, eu estou dizendo, esta entidade segue as regras deste regime jurídico, seja o regime jurídico público ou privado. Ok. Como eu disse no primeiro bloco, as estatais, elas são entidades que trazem muitas divergências. Entidades que ora são subordinadas a um regime jurídico público, ora a um regime jurídico de direito privado. Quer ver um exemplo? Quando eu falo de responsabilidade civil. Responsabilidade civil das empresas estatais. Como é que isso funciona?
Se ela for prestadora de serviço público, objetiva. Se for exploradora de atividade econômica, subjetiva. Então vejam, o regime das estatais, e o STF já falou sobre isso, o regime das estatais, ele é considerado um regime híbrido. Um regime híbrido. Por que um regime híbrido, Flávia? Porque ora eu tenho normas de direito público, ora eu tenho normas de direito privado. Estatais, o regime dos servidores, seletista, lembram? Aí eu vou mais para o direito privado. Eu vou mais para o direito privado. Quando eu digo que as estatais precisam fazer concurso público, aí eu estou indo para o direito público. É o tempo todo assim. Direito público, direito privado. Por que eu digo que é o direito privado derrogado por normas de direito público? Porque digamos que a maioria das normas são efetivamente de direito privado. Por quê? Porque as estatais são pessoas jurídicas de direito privado. Elas são pessoas jurídicas de direito privado. Então, a maioria das normas são de direito privado. Agora, embora elas sejam pessoas jurídicas de direito privado, eu tenho a influência de muitas normas de direito público, que nós vimos no primeiro bloco. Concurso público, licitação, responsabilidade, que acabamos de falar. Então, é comum usar essa expressão. As estatais, elas estão submetidas a normas de direito privado, porque é a maioria, a força é o direito privado. No entanto, derrogadas por normas de direito público, influenciadas por normas de direito público. Como eu disse, o STF costuma dizer que é um regime híbrido, um pouco de privado, um pouco de público. O que eu posso dizer para vocês também é o seguinte, ó. Mesmo quando eu digo que uma entidade da administração pública, ela está submetida a normas de direito público, de direito privado, mesmo quando eu digo que uma empresa estatal, ou qualquer outra entidade, está submetida a normas de direito privado, guardem isso, nunca será um regime completamente privado. Eu sempre vou ter normas, eu sempre vou ter a influência de leis, de regras de direito público. Se eu estou tratando da administração pública, mesmo quando se está direito privado, que é a maioria, que são as maiores, a maioria das regras das estatais são de direito privado, nunca será completamente privado. Eu sempre vou ter a influência do direito público. Vejam que sacanagem. Sacanagem, né? Às vezes eles colocam nas provas, e eu já vi isso acontecer, eles colocam ao contrário. As estatais, elas são influenciadas por normas de direito público, derrogadas por normas de direito privado. Já vi questão assim. 4 alternativas. São normas de direito público apenas? São normas de direito privado apenas? São normas de direito público derrogadas pelo direito privado? São normas de direito privado derrogadas pelo direito público? Não é? Uma bela pegadinha. A resposta correta é normas de direito privado derrogadas por normas de direito público. Ok? Vamos para a terceira pergunta. As empresas estatais podem atuar de forma desconcentrada? Esse é um tema muito interessante. O que seria a desconcentração? Para começar, para responder essa pergunta, é importante que nós lembremos desconcentração, descentralização. Lembram desses dois institutos? São institutos relacionados com organização. Como as entidades organizam a sua forma de atuação. Eu posso organizar de forma desconcentrada ou de forma descentralizada. Como é que seria a desconcentração, Flávia? Na desconcentração, eu tenho uma divisão de atribuição, uma divisão de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Na desconcentração, divisão de atribuições, divisão de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Clássico exemplo da desconcentração são os ministérios. Eu tenho o Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde, Ministério da Cultura. É desconcentração. Todos os ministérios, eles trabalham dentro, vamos colocar assim, de uma pessoa jurídica que é a União. E no caso da descentralização, como é que funciona a descentralização?
Na descentralização, eu vou ter distribuição de atividades, distribuição de competências envolvendo mais de uma pessoa jurídica. Exemplo clássico da descentralização são as entidades da administração indireta. Como assim, Flávia? Eu tenho, por exemplo, a União, pessoa da administração direta, que criou, através de lei específica, uma autarquia federal. Por exemplo, o INSS. É um exemplo de descentralização. Por que é um exemplo de descentralização, Flávia? Porque eu tenho a pessoa jurídica União e eu tenho a pessoa jurídica autarquia, o INSS, que é uma autarquia federal. Então, vejam, desconcentração, uma pessoa apenas. Descentralização, mais de uma pessoa. Ok, Flávia, já lembrei dos conceitos. Mas a pergunta diz assim, ó, uma empresa estatal pode trabalhar de forma desconcentrada? Quando eu digo uma empresa estatal pode trabalhar de forma desconcentrada, eu estou dizendo assim, ó, eu posso distribuir competências dentro de uma empresa estatal, seja ela empresa pública ou sociedade de economia mista, eu posso distribuir competências dentro da mesma pessoa jurídica, sem criar outras pessoas? Posso. E, aliás, isso é muito comum. Eu tenho uma empresa estatal dividida por departamentos. É uma forma de se trabalhar desconcentradamente. Eu tenho a pessoa jurídica, a empresa estatal, e esta empresa estatal, ela é dividida por departamentos, por setores. Esses departamentos, esses setores, não são novas pessoas jurídicas, não é? Não são novas pessoas jurídicas. São departamentos, são setores dentro de uma única pessoa jurídica que seria a estatal. Então é possível sim uma estatal, uma governamental, trabalhar de forma desconcentrada. Ok? Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. É correto afirmar que as estatais estão subordinadas à administração direta? Pergunta que também traz uma pegadinha. Também traz uma pegadinha aí, vamos dizer. Como assim, Flávia? Como uma pegadinha? É que, na verdade, as estatais, elas não são subordinadas à administração direta. O termo não é este, não há subordinação, não há hierarquia. Porque quando eu falo em subordinação, eu estou falando em hierarquia. E não existe hierarquia entre a administração indireta e a administração direta. O que existe, na verdade, é a vinculação, não é a subordinação. Vinculação não envolve hierarquia. Vinculação não envolve hierarquia. Quem criou a administração indireta, isso não vale só para as estatais não, viu? Isso vale também para as autarquias, para as fundações. Mas no caso das estatais, que é o tema de hoje, não é? Então, no caso das estatais, o que acontece? Uma entidade da administração direta, seja a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, cria a empresa estatal. Cria através de uma lei. Na verdade, autoriza através de uma lei. Isso está no artigo 37, inciso 19 da Constituição. Existe uma lei autorizando a criação das empresas públicas e sociedades de economia mista. Ok, existe uma lei autorizando. Esta entidade da administração direta, ela vai exercer um controle finalístico sobre a entidade da indireta. De novo, Flávia, não peguei isso, não peguei. Vamos de novo então. A entidade da administração direta exerce um controle finalístico sobre a entidade da administração indireta. Não é subordinação, não é o dia a dia. A empresa estatal, ela não deve satisfação, vamos dizer assim, do seu dia a dia para uma empresa, para uma entidade da administração direta, para a entidade que a criou. Não é subordinação, é vinculação. A entidade da administração direta, ela vai tomar conta da entidade da indireta, a direta tomar conta da indireta, para que a indireta não saia, não fuja aos seus objetivos finais, à sua finalidade. Por isso que se fala em controle finalístico. Vou dar um exemplo, ó.
Se eu tenho uma empresa pública que foi criada para prestar determinado serviço público, e esta empresa pública, ao invés de prestar esse serviço público, ela começa a exercer qualquer outro tipo de atividade, neste caso, quem a criou, a entidade da administração direta que criou esta entidade da indireta, ela vai poder agir. Ela vai poder exercer esse controle finalístico, que não é subordinação. A palavra correta é vinculação. Não é subordinação, não envolve hierarquia, é vinculação. Não é subordinação, é vinculação. Ok? Vamos para mais uma pergunta. É possível impetrar mandado de segurança frente a dirigentes estatais? Ok. Os dirigentes das estatais, ora eles vão estar exercendo uma atividade predominantemente pública, ora eles vão estar exercendo uma atividade como, vamos colocar assim, empresários, como administradores privados. Por que isso, Flávia? Nós vimos aqui. As empresas estatais, ora trabalham com normas de direito público, ora com normas de direito privado. É o que acontece com os seus administradores. Ora, eles vão estar exercendo atividades diretamente ligadas a uma atividade pública, ora, eles vão estar exercendo alguma atividade mais privada. Por que você está dizendo isso, Flávia? Porque é possível sim impetrar mandado de segurança, é possível sim, quando eu estiver tratando de um dirigente de uma estatal na sua função pública. Eu posso impetrar um mandado de segurança quando eu estiver tratando com um dirigente de uma estatal, de uma governamental, seja empresa pública ou sociedade de economia mista, e este dirigente estiver atuando em uma função pública. Neste caso, eu posso sim impetrar mandado de segurança. Ok? Então, a resposta seria depende. Se o dirigente estiver em uma atividade pública, sim, eu posso impetrar mandado de segurança. Se ele estiver exercendo uma atividade privada, não caberia a impetração do mandado de segurança. Ok? Muito bom. Então, estas foram as perguntas de hoje, no nosso bloco 2, Pergunte ao Professor. E agora nós vamos passar para o terceiro e último bloco de hoje, que é o X da questão. Vamos lá? E vamos para o terceiro e último bloco do programa de hoje, o X da questão. Vamos responder algumas questões que efetivamente caíram em exames de ordem. Vamos lá? Primeira questão, então, vamos colocar. Essa questão caiu na OAB São Paulo no exame 134. Recente decisão do Supremo Tribunal Federal, levando em consideração a peculiar situação jurídica de uma estatal, regida pelo direito privado, afirmou a impossibilidade de se penhorar em seus bens e determinou que sua execução só poderia ocorrer pelo regime do precatório, artigo 100 da Constituição Federal. Tal decisão ocorreu em referência. Vamos comentar um pouquinho sobre esse enunciado. Antes de irmos aqui para as alternativas, deixa eu falar alguma coisinha sobre esse enunciado. É o seguinte, ó. Primeiro, este enunciado, ele fala sobre jurisprudência. Isso é uma tendência nas provas atuais. Eles pedirem jurisprudência, tá? Então fiquem atentos a isso, fiquem atentos a decisões novas, especialmente STF, STJ. É muito importante que vocês tenham acesso aos informativos STF, STJ. Por quê? Porque muitas questões, tanto de exame de ordem quanto questões de concursos públicos, vêm exigindo jurisprudência, o conhecimento da jurisprudência. Ok? Então vamos para as alternativas a essa questão. Letra A. Ao INSS, uma autarquia federal, cujos bens são todos bens públicos de uso especial. Bom, essa alternativa é uma alternativa errada. Por quê, Flávia?
O INSS não é uma autarquia federal? É, o INSS é uma autarquia federal. Agora, dizer que todos os bens do INSS são bens públicos de uso especial, é aí que está o erro. É aí que está o erro, não é? Os bens do INSS, enquanto autarquia, são bens públicos? São bens públicos. Mas eu não posso dizer que são todos bens públicos de uso especial. Como é que é isso, Flávio? Explica melhor essa história. Ó, é mais ou menos o seguinte, bem público, de acordo com a sua destinação, ele tem 3 classificações, ele tem 3 tipos, né, de bens públicos com relação à destinação. Eu tenho bem público de uso comum do povo, bem público de uso especial e o bem dominical ou dominial. Eu não posso dizer que todos os bens do INSS são bens de uso especial. Não dá para fazer esse tipo de afirmação. Agora, eu posso afirmar que todos os bens do INSS, uma autarquia federal, são bens públicos? Ok, isso eu posso afirmar. Mas a alternativa A está errada. Vamos para a segunda? Letra B. Então vamos lá. Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista. Banco do Brasil é sociedade de economia mista? É verdade. Banco do Brasil, sociedade de economia mista, cujos bens são bens públicos dominiais. Flávia, o certo é dominial ou dominical? Para começar aqui, eu vejo isso, eu fico meio em dúvida. O certo é dizer bem dominial ou bem dominical? Tanto faz, tá? Tanto faz usar a expressão dominical ou dominial. As duas expressões querem dizer a mesma coisa, são expressões sinônimas. Mas voltando à pergunta. O Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista, é uma sociedade de economia mista o Banco do Brasil? É uma sociedade de economia mista o Banco do Brasil? Sim, é uma sociedade de economia mista. Agora, o que está dizendo o enunciado? Eu vou ler novamente o enunciado. Nem precisa voltar para o enunciado. Eu vou ler novamente para o pessoal o enunciado. Ó. Recente decisão do Supremo Tribunal Federal, levando em consideração a peculiar situação jurídica de uma estatal. Vejam que a alternativa A também estaria errada por isso. A autarquia não é uma estatal. A autarquia não é uma estatal. Estatal é o quê? Empresa pública e sociedade de economia mista. Então, levando em consideração a peculiar situação jurídica de uma estatal, o STF afirmou a impossibilidade de se penhorar em seus bens e determinou que sua execução só poderia ocorrer pelo regime do precatório. Não é o caso dessa alternativa B. Portanto, é uma alternativa que está errada também. Errada. Não é o caso. O Banco do Brasil não vai usar o sistema de precatórios. Não vai utilizar o sistema de precatórios. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista que explora a atividade econômica. É uma sociedade de economia mista que explora a atividade econômica. Então, a letra B também está errada. Também está errada. Vamos para a letra C. O que diz a letra C? A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por se tratar de empresa pública que executa serviço público. Bom, primeiro eu preciso verificar se esta informação de que a ECT, os Correios, são empresa pública que executam serviço público. Então, Correio é empresa pública que executa serviço público? Sim, é verdade. Correio é uma empresa pública que executa serviço público. Então, a afirmação está correta. Agora, eu preciso verificar se essa afirmação responde o meu enunciado. Porque, olha, muito cuidado, gente. Às vezes eu tenho, isso é interessantíssimo, às vezes eu tenho uma afirmação correta nos enunciados, nas alternativas, afirmações corretas que não respondem ao enunciado. De novo, Flávia, eu não entendi essa história. Eu tenho... Isso é comum a ordem fazer isso, é comum. Alternativas corretas e alternativas com afirmações corretas, mas que não respondem o enunciado. Já vimos que esta afirmação, Correio é empresa pública, prestadora de serviço público, essa afirmação está correta. Agora eu preciso ver se ela responde ao enunciado. Vamos voltar para o enunciado. Coloca lá o enunciado para a gente, por favor. Vamos dar uma olhadinha no enunciado. Flávia, mas tem que olhar o enunciado assim, volta e meia, tem que voltar ao enunciado? Ah, é importante, é importante. Vamos voltar para o enunciado.
recente decisão do STF, levando em consideração peculiar situação jurídica de uma estatal, os Correios são cheios das exceções. Nós vimos no primeiro bloco, Correio tem imunidade tributária recíproca. O Correio tem uma situação peculiar. Levando em consideração peculiar situação jurídica de uma estatal regida pelo direito privado, mas nós respondemos uma pergunta no segundo bloco, uma pergunta que diz que elas são regidas pelo direito privado derogado por normas de direito público. Tranquilo. O STF afirmou a impossibilidade da penhora dos bens e determinou que a execução só poderia ocorrer pelo regime do precatório, regime do artigo 100 da Constituição. Bom, esta decisão do STF, não pode haver penhora, tem que fazer execução por precatórios? Letra C. Essa alternativa, letra C, está certa, não é? O STF decidiu isso com relação aos Correios, Então, uma alternativa correta. Bom, Flávia, não vou ler mais, porque são 4 alternativas. Já encontrei a correta, não vou ler mais? Não é bem assim não, tá? Não é bem assim. Por quê? Porque eu preciso ter certeza de que esta é a melhor alternativa. Às vezes, na prova, eu vou ler as 4 alternativas e vou achar que está tudo errado. Nossa, pode acontecer isso, Flávia? Pode acontecer. A gente lê as 4 alternativas e acha que está tudo errado. O que eu faço quando isso acontece? Eu vou assinalar a alternativa menos errada. Ou às vezes pode acontecer, eu leio as 4 alternativas e acho que está tudo certo. Pode acontecer também? Pode. O que eu faço quando eu acho tudo certo? Eu vou procurar a alternativa mais correta. Então vejam, a letra C, nós identificamos aqui como até agora a alternativa correta. Mas pode ser que na alternativa D eu tenha uma alternativa mais correta ainda. Quando eu vou fazer uma prova teste, eu sempre procuro a alternativa mais adequada, a mais certa ou a menos errada. Dificilmente as alternativas são as alternativas dos meus sonhos. Aquilo do jeitinho que eu escrevi, do jeitinho que eu anotei, não. Por isso que é muito importante entender a matéria, para poder aplicar isso às perguntas, ao enunciado, às alternativas. Ok? Então, até agora, a letra C me parece a mais correta, mas eu vou ler a D também. Vamos lá, então. Companhia de Gás de São Paulo, Comgás, porque como empresa privada e concessionária de serviço público, todos os seus bens são reversíveis. Errado. Eu não posso dizer que todos os bens de uma concessionária são reversíveis. Aliás, uma dica, hein? Quando a alternativa traz afirmações nunca, todo, sempre, desconfiem. Por quê? Porque em direito é muito difícil eu poder afirmar sempre, nunca, todo, não é? Sempre existem aí o depende, o talvez, pode ser. Então, quando eu tenho uma alternativa que fala todo, sempre, eu já desconfio. É o caso. Tá bom? A letra D está errada, nem todos os bens de uma concessionária são reversíveis. Isso precisa estar previsto em um contrato. Ok? Vamos ver uma outra pergunta. OAB São Paulo foi o exame 125. As empresas Petrobras e Correios, ambas sociedades de economia mista, distinguem-se uma da outra por quê? Este enunciado tem erro. Como assim, Flávia? Petrobras é sociedade de economia mista? É. Mas Correio não é. Correio é empresa pública. Flávia, a OAB anulou essa questão? Não anulou. Manteve. Mas não tem erro no enunciado? Tem erro. Petrobras realmente é sociedade de economia mista, Correio não é. Por que a OAB não anulou essa questão, Flávia, com o enunciado errado? Eu acredito que a OAB não anulou, porque nós vamos olhar agora as alternativas. E com as alternativas, era sim possível responder a questão.
tá? Eu acredito que a OAB não anulou, embora realmente exista erro. A OAB não deve ter anulado. Por quê? Porque as alternativas que foram disponibilizadas permitem uma resposta correta. Vamos ver quais são as alternativas, então. Letra A. Petrobras e Correio são diferentes por quê? Porque Correio sofre a ingerência de princípios e preceitos do direito público. Tá certo isso? Tá certo, Flávia? Não. Tá errado. Por que tá errado? Porque tanto Correio quanto Sociedade de Economia Mista, os dois sofrem com regras de direito público. De direito privado também? De direito privado também. Qual seria a diferença, Flávia, de Correio para Petrobras? Bom, a primeira nós já vimos, que o enunciado até inclusive errou. Petrobras é Sociedade de Economia Mista, Correio é empresa pública. Qual é a outra diferença que eu posso identificar? E é essa que vai responder a nossa pergunta. Petrobras é uma estatal que explora a atividade econômica. Correio é uma estatal que presta serviço público. É aí que está o X da questão. É aí que está o X da questão. Correios prestam serviço público. Petrobras explora a atividade econômica. Vamos ver a letra B. Vamos ver a letra B. Olha, Correio e Petrobras são diferentes porque a Petrobras tem personalidade de direito privado. Tá certo? Errado também. Por que errado? Porque as duas têm personalidade de direito privado. As duas são estatais. E as estatais, sejam elas empresas públicas, sociedades de economia mista, prestadora de serviço público, exploradora de atividade econômica, tanto faz. São sempre pessoas jurídicas de direito privado. Então a diferença também não está nisso. A diferença não está nisso. Vamos ver mais uma alternativa. Letra C. Os dois sofrem com regras de direito público. É verdade. Mas Correio sofre mais. Tá certo isso? Tá certo. Por que Correio sofre mais com regras de direito público? Porque Correio presta serviço público. Petrobras explora atividade econômica. Lembram que eu falei para vocês no bloco 1? No bloco 1 eu falei o seguinte, ó. As exploradoras de atividade econômica estão mais próximas das autarquias as exploradoras de atividade econômica estão mais próximas das empresas privadas. As prestadoras de serviço público estão mais próximas das autarquias e fundações. Não foi isso que eu falei? Correio sofre mais com regras de direito público. Por quê? Porque o Correio presta serviço público. Alternativa correta, letra C. Vamos só dar uma lidinha na letra D para aliviar a consciência. Petrobras é uma espécie de empresa estatal? É verdade. Petrobras é uma espécie de empresa estatal. Mas Correio também. Então esta não é uma diferença. Vejam o exemplo que eu dei para vocês. Uma afirmação correta que não responde ao enunciado. Petrobras é uma espécie de empresa estatal. Mas o enunciado aqui, a alternativa, não responde ao enunciado. Então a correta é a letra C. Ok? Muito obrigada pela atenção. Espero que este programa tenha elucidado algumas dúvidas de vocês. Nos vemos em um próximo programa. Muito obrigada. Um abraço a todos.